Agora vocês estão me ouvindo? Tá mudo ainda? Tá mudo ainda? Não estão me ouvindo ainda? Agora sim. Tá. Agora sim. Só esperar o Rogério um pouquinho. Tá ótimo? Tá. Eu vou fazer sem o plug hoje. Vamos lá. Olha lá, o Rogério entrou. Vamos ver como é que rola agora. Alô, Rogério. Muda a câmera. Alô, Carlos. Tudo bem? Tudo? Agora, Você tá me ouvindo agora normal, tá velho? bom. Tá Tá, bom? eu tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. E o pessoal aí, tá ouvindo você normal? Vocês estão ouvindo a voz do Rogério, belezinha, gente? As duas vozes estão Alô, boas. alô, alô, Som, alô, som. som, teste. Tudo Teste, ok, tudo ok? som. Tudo Opa, ok. maravilha. Vamos lá É, então. tá voltando ao normal. Bom, As duas vozes estão boas. Valeu, Camila. Obrigado céu, pelo. legal, legal, valeu. Valeu, Fábio. Então, E aí, você, né, Carlos? Rogério? Bom, Tá belezinha aí? tudo ok. Maravilha. Aqui também. Bom, Bom, eu sou o Carlos Corrêa, mais uma live da Lira Chinesa. E o nosso convidado de hoje é o Rogério Fernandes de Macedo. Você quer que eu te bom, apresente, Rogério? Ou eu, você. eu posso me apresentar e Tá. aí eu dou sequência, né? Bom, Maravilha. meu nome é Rogério, eu sou doutorando das Ciências Sociais da Unicamp, bacharelado, fiz bacharelado na Unicamp, na Unifesp, em Letras. Sou tradutor e professor de língua chinesa, né? E a minha pesquisa, né, está apoiada nos estudos de Brasil-China na Unicamp, com a orientação do professor filósofo Antônio Florentino Neto. E a minha tese, né, de doutorado tem o título Wan Li e a construção da sinologia chinesa, né? É um título bem amplo e a partir dele eu pude produzir vários artigos e um deles foi publicado esse ano e eu vou comentar um pouco sobre o assunto, né, que ele aborda, né, que tem relação com as bases dos estudos sobre a China. Bom, dando introdução, né, à minha fala, eu vou comentar sobre o que a filosofia de Leibniz, né, tem a ver com os estudos sobre a China, né? Tem muita gente que conhece o Leibniz a partir da sua filosofia da matemática, né? Ele é um matemático, filósofo. Ele aborda também vários outros temas. Ele é um excelente estudioso. E só que ele é muito pouco conhecido no meio dos estudos sobre a China, né? Praticamente eu não vejo, além do meu orientador, no meu Florentino Neto, outras pessoas que abordam a, a filosofia dele. Bom, para falar dele, eu tenho que falar dos contatos que ele fazia com a China, né? E ele era um dos maiores correspondentes, né, da China. E um dos contatos dele na China era o Joaquim Bouvet, né, um missionário, matemático e filólogo, né? Tá, filologia, né? Aí que entra o ponto base, né, dos estudos iniciais sobre a China, até antes de Granet, né? A filologia, qual a função dela, né? No período do Beauvais, ele utilizava a filologia para estudar os clássicos, né? Principalmente os clássicos na China. Isso era um instrumento muito comum, né, naquele período, em outras missões, os missionários utilizavam para estudar materiais escritos, né, que eles encontravam em outros povos. Só que havia uma abordagem cristã, né,
na leitura desse material, né? E o Beauvais é um. O Beauvais ele fazia estudos, ele utilizava essa filologia para buscar aspectos do cristianismo, né, nos materiais. E foi isso que ele fez na China, principalmente com o I Ching, né, com o clássico das mutações. O Leibniz, por ser um correspondente dele, teve acesso, né, direto e um privilégio, né, foi um estudioso privilegiado, né, na Europa, a ter contato, né, com esse material, né, através das correspondências. Para iniciar, eu vou falar que Leibniz nunca tinha ido para a China, né, ele não falava chinês, né, mas ele tinha uma concepção científica muito invejável, né, se for relacionar com o tempo que é da época dele, né, na época de Beauvais. Bom, a filologia, nos meus estudos, também tem um aspecto da China, né? Wang Li, um sinólogo chinês e linguista, ele comenta que a filologia para a China, para os estudos na China, é um instrumento próprio dos estudos sobre a China, né? Quer dizer, os chineses estudando a China, eles utilizam que antigamente não se falava filologia, né? Era xiaoxue, né? Xiaoxue que seria o estudo primário, né, se fosse traduzir atualmente, mas não, era um estudo básico, né, e era a gramática antiga dos chineses, de acordo com Wang Li. Bom, o modo de utilizar o instrumento, a filologia como instrumento, por Wang Li, e comparando com Beauvais, era idêntico, praticamente tinha a mesma função, a filologia. E utilizava do estudo o mesmo objeto, que era o pensamento antigo chinês, né? Abordando os clássicos. Só que qual a diferença do Beauvais para o Wang Li? O Beauvais ele utilizava a filologia, o figurismo, né? Figurismo foi um termo que ganhou esse nome, né? Justamente na China, pelo próprio Beauvais, né? Por causa dos trabalhos do Beauvais, por buscar no I Ching traços do cristianismo, né? Antigamente se falava idianismo, né? Depois se tornou simbolismo, né? Porque ele considerava os caracteres como símbolos. E depois virou um tipo de uma chacota, né? O figurismo, os figuristas, né? Era como se fosse uma tiração de sarro, né? Entendeu? E pegou. Então era esse o método que diferencia a filologia como instrumento do Beauvais em relação ao Wang Li, né? Em relação ao Wang Li. A partir de Leibniz, século 17 e 18, até antes da introdução do método sociológico nas pesquisas sobre a China, da partir do Granet, os estudos utilizando a filologia eram falhos. Haviam interpretações muito incorretas, né? Por causa dessa influência, né? Ao invés de eu interpretar o que estava no material, eu introduzia, isso é o que o Beauvais fazia, né? Ele introduzia informações, né? Isso é cristão, isso é, sabe? Então, isso foi uma influência muito forte. E eu vejo que até antes de Beauvais, até antes do Granet, isso foi contínuo, né? Bom, um trabalho positivo, né, em relação à utilidade da filologia, né, como instrumento, é o de Schemla e o Go, né, que fizeram o trabalho sobre os 9 capítulos da matemática, né? Esse é um material antigo, apesar de antigo, ele foi estudado, a Schemla estudou na China durante 10 anos, né, estudando esses clássicos, né, principalmente esse material, e só em 1997 é que ele foi traduzido, é que ele foi concluída a tradução dele, em 1997. Aí eu lembro, né, do comentário do que você, o Carlos e o Eduardo, meu colega, estavam discutindo a respeito do por que o Granet, né, não teve contato com esse material. Não era porque ele era antigo, né, era porque ele foi produzido, ele só foi passado por francês em 1997. E o livro mesmo é de 2004, né? A versão, pelo menos, a que eu tenho, né? E que circula por aí. Então, esse é um fato interessante.
Bom, a filologia, ela é responsável por um estudo se apoia nos arqueólogos, né? Existe a arqueologia, existe a glotologia, existe a paleografia, né? Tudo apoiado na filologia, né? A filologia pega esse material, faz resgata, né? Ou reconstrói, às vezes caracteres mal escritos ou deformados, ele tenta reconstituir isso e interpretar. O livro, os 9 capítulos, tem um capítulo especificamente comentando sobre isso. Como foi o processo filológico, né, de estudo filológico até o momento da tradução. Isso foi feito na China. Então, a Sheila teve esse contato muito importante, né, desse material e pôde presenciar, né, como os chineses utilizam essa ferramenta, né, como instrumento. Bom, particularmente eu tive contato na China, né, com o departamento de sinologia chinesa. Lá na China existe o Hanxue, né, que é conhecido como estudos clássicos Han, né, estudos dos clássicos Han, e Guoxue. Guoxue surgiu na dinastia Qin e era traduzia antigamente como escola imperial. Passou a ser, atualmente, né, você encontra na China os departamentos de Guoxue, onde eu fui, por exemplo, lá na faculdade, na Universidade Pública da China, né, se traduz como Centro de Clássicos Chineses. Ou seja, o objetivo da Guoxue, o objetivo da sinologia chinesa é apoiado exclusivamente nos clássicos, exclusivamente no material escrito, né? Isso é importante para a gente entender a base. Bom, o que fala o Marcel Granet, né? De uma forma bem rápida. Ele diz, ele não se apoia, né, primeiro no método tradicional do professor dele, né, o Eduardo Chavani, que é um filólogo, historiador, pelo fato de que ele falava, olha, eu considero inútil, né, esse tipo de material, esse tipo de instrumento. Ele só traz imprecisões cronológicas e históricas. Quer dizer, o uso, para ele, né, o uso da filologia era falho. No meu ponto de vista, na minha perspectiva, né, de pesquisa, eu falo que não, o instrumento não era falho. Na verdade, eram as interpretações que eram falhas, né, e partiam dos missionários, né. Granet, ele toma o pensamento chinês como objeto, né, da sinologia. Isso é fundamental, né? Ele foi praticamente o precursor da sinologia moderna. Só que o método que ele utiliza, isso eu falo com propriedade, é da sociologia. Ele era especialista em sociologia, né? E tem vários críticos também dos materiais, inclusive no próprio pensamento chinês, o próprio livro dele, Pensamento Chinês, tem notas comentando a respeito de que ele utilizou o método de Durkheim, né? Da sociologia de Durkheim, né? Ele, numa nota, ele fala que não, eu preciso provar, né, que eu sei sociologia para falar que eu utilizei alguma coisa, como se fosse uma forma bem sutil, né? E falar eu utilizei ou não utilizei, né? Fica meio subentendido, né? Mas se der uma leitura mais minuciosa, você percebe que ali tem, né, uma afirmação, né? Bom, a partir dele depois dele, né, surgiram vários outros especialistas de outras áreas, por exemplo, um historiador estuda a China, um geógrafo estuda a China, várias áreas, né, estudam a China. Então, criou-se uma multidisciplinaridade, né? Ficou uma área multidisciplinar, né? Isso eu acho legal, eu acho interessante. Um exemplo, por exemplo, foi exemplos de períodos em que se toca no assunto pensamento chinês como objeto, né, da sinologia. Eu posso citar 3, né? O primeiro é a partir do próprio Leibniz, né? Eu comento como proto-sinólogo, né? A partir da filosofia dele, da metafísica dele, né?
ele faz um estudo muito abrangente do pensamento chinês, né? Então eu considero ele como um proto-sinólogo, aliás, o principal, o primeiro, né? Excluindo as abordagens missionárias, né? Por quê? Por causa do objetivo. O Leibniz, o objetivo dele era estudar a China, não era introduzir pensamento lá, era tentar conhecer as ideias da China, os ideais dos chineses, a ciência chinesa, né? Como os chineses conseguiram, né, fazer derreter o aço, né, derreter o metal, né, 1000 graus, né? Como nós não temos essa propriedade, né? Ele cita faz 30 questões muito pontuais sobre ciência, né? Coisa que os missionários não fizeram, né? Então eu vejo isso é uma grande diferença. Tá, o segundo momento, também muito importante, é o da discussão entre Humboldt e Abel Hamizar. Nessa discussão, o principal foi o apontamento do abandono da filosofia, do pensamento chinês dentro da filosofia, né? Esse momento é muito importante, tá? Para a gente entender o período, né, de transição entre Leibniz e Granet. E o terceiro é o próprio Granet, né, com a introdução do método sociológico, né, analisando o pensamento chinês, analisando a civilização chinesa. Logicamente, daí ele surge com os especialistas e abre caminho para os estudos que utilizam, que surgem hoje, né? Atualmente existem estudiosos que trabalham assim, né, com grupos. Um exemplo importante, que eu acho muito válido, é o do pensamento na China hoje, né, da Anshen, né? Esse material dela, né, foi desenvolvido por um grupo grande, né, de pesquisadores, né, incluindo ela como filósofa, né, trabalha com a filosofia chinesa. Aí tem a linguista, né, a Viviane Letton, tem o Jacques Genet, das ciências sociais, tem o Leon van der Meert, da história, né, a Karine Schemela, da matemática. Quer dizer, é um grupo grande. Esse modelo de sinologia eu acho muito incrível, né? Acho muito importante. E eu conto como o precursor desse modelo o próprio Granet. Então esse foi o ponto importante dele em relação a abandonar as leituras. Não abandonou totalmente, ele utilizava o material desenvolvido pelos missionários. Mas ele não vou seguir esse caminho e vou seguir o método da sociologia, né? Então, a partir dele, aí surgiram vários outros estudiosos. E esses grupos, né, eu acho importante. Segundo, também muito importante, o Eduardo, meu colega, comentou dele na semana passada, né, é do material do Ciências e Civilização na China, né, do Joseph Needham, né? Quer dizer, um historiador de ciências, né, bioquímico, sinólogo inglês, né? Quer dizer, ele tinha as áreas dele, né, de domínio, né? Eu vejo uma sinologia como ela não é uma ciência independente. Na verdade, não é uma ciência, né? Na verdade, é um título de grupos, né, que estudam a China, né? Eu não vejo outra função, tá? Como ciência independente, não. Se não for desse tipo de grupo, não é ciência. Tá. O José Needham também aborda e faz um grupo enorme, né? Tem são 7 coleções, né, de material de livros, né? Também com colaboradores dele, né? Cada um com a sua especialidade, estudando a China, né? Então isso aí é um ponto fundamental. Voltando para a metafísica de Leibniz, tá? Para a gente entender a importância dele, da filosofia dele. A metafísica dele, a filosofia dele, começa a ter destaque a partir das correspondências, né? E ele entra na discussão sobre as querelas dos ritos, né? Em que os missionários, inclusive os líderes da igreja lá de Roma, discutiam qual a visão dos chineses em relação a Deus, né? A religião. Eles consideravam os chineses ateus, né? Falar, isso é um ateísmo chinês. Então eles queriam entender questionavam, né? Qual a noção de Deus para os chineses. Os principais temas que abordam a querela dos ritos têm a ver com os termos Li, né? Qi, Taiji, Shangji. São termos cruciais.
que o próprio Mateucci, anterior a Beauvais, estava com problema, né, em relação a tentar convencer as missões, tentar manter. Ele criou a acomodação, né, o método de acomodação, né, justamente para tentar manter as missões. Ele faleceu, Beauvais entrou no lugar. Beauvais também defendia, né, o pensamento do Mateucci. O Leibniz também entrou e passou a defender, né? Mas o interesse do Leibniz era manter a ciência, né? Ele tem interesse em continuar questionando os missionários, mandando carta. O interesse dele era muito maior, né, do que o próprio conhecimento religioso. Na verdade, ele queria conhecer a ciência chinesa, conhecer como os chineses, né, trabalham, com as técnicas chinesas. É uma série. Para quem quer conhecer esse material, pode ler o livro das escritas de Leibniz na China, né, do Antônio Florentino Neto. Né? Ali tem as cartas, né, a respeito disso. Isso é importante para entender esse contexto. Bom, Leibniz defende que os chineses não reconheciam substâncias materiais separadas, né? Esse é um princípio dos estudos dele, da metafísica dele, né? E que os antigos atestavam que o Li produzia o Qi, né? Para ele, o Li era o próprio Deus cristão. Isso na concepção dele, apoiado no material que ele tinha em mãos na Europa, logicamente influenciado pelas traduções, né, dos missionários. Mas o que ele faz? Ele faz uma leitura totalmente ignorando, eu digo, ignorando mesmo, né, a leitura dos missionários. Ele faz uma leitura à parte, separada. Né? Ele questiona os missionários. Poxa, mas isso é verdade mesmo? Né? Ele comparava, né, o material com a filosofia ocidental e com o pensamento. Ele criticava os escolásticos, né, que era daquele período. Né? Quer dizer, ele tinha um pensamento totalmente fora da época dele. Né? Por isso que eu trago o pensamento dele para a modernidade. Bom, ele afirmava também que a filosofia chinesa, isso é uma afirmação dele, se aproxima mais da teologia cristã que a filosofia dos gregos, né? Dos gregos antigos. Quer dizer, uma coisa totalmente, no período depois dele, se tornou absurdo, mas a partir dele ele falou, olha, os chineses pensam diferente, né? E é preciso reconsiderar. Ele considerava que, por exemplo, o material, a matéria, né, como princípio paralelo a Deus, que é um conceito dos gregos, né? Considerava a matéria como um princípio paralelo a Deus, que não produz, mas que somente forma. Quer dizer, ele questionava isso. Não, os chineses não pensam assim. Né? Em relação ao método do Leibniz, era exatamente esse. Ele pegava os dados, independente da tradução, né, das interpretações missionárias, e analisava, comparava com outros materiais que circulavam na Europa, para poder definir um caminho, né, do que ele iria abordar, ou do que ele ia defender. E comparava com a filosofia ocidental. Né? Nós pensamos assim, se não pensamos, como os chineses partem para esse caminho? É real? Não é real? Ele questionava isso. Tá? Ele não era só aceitar. Né? Isso que é importante para a época dele. Ele criticava as falhas das interpretações dos escolásticos. Né? Ele considerava que os escolásticos dificultavam uma abordagem de comparação e de aproximação do pensamento chinês com a teologia, com a religião cristã. Quer dizer, o pensamento filosófico que já existia naquele período e que ele tentava entender e aproximar do chinês, tentar entender o chinês, tentar entender por que a Europa pensava, a filosofia europeia falhava nesse ponto, e aproximava, né? Aproximava e distanciava, e apontava. Ele estava apontando uma falha ali, né? Os escolásticos estão fazendo interpretações equivocadas, né? Isso é uma afirmação, né, que pode se encontrar nas cartas deles, do Leibniz. Tá, um período entre Leibniz e Granet,
que é importante, é o da exclusão do pensamento chinês da filosofia. Segundo Dike, a história da filosofia surgiu a partir das descobertas da Grécia, né? E ganhou destaque, né? Quer dizer, ganhou importância na Europa, né? Ganhou visão. O referido autor, ele afirma que o primeiro pesquisador a citar o pensamento chinês foi Marcel Granet, quer dizer, muito tempo depois do período de estruturação da filosofia ocidental, né, dos estudos ocidentais. Marcel Granet cita o pensamento chinês. Mas eu discordo, porque o Leibniz, ele inclusive comenta, a filosofia chinesa é diferente da filosofia, né, grega, né? Ele comentava isso, né? Então eu coloco uma questão aí, né? Por que será que ele faz essa afirmação, né? Ele simplesmente descartou, né, o Leibniz, né? Bom, antes da publicação de matéria de Granet, ocorreu a discussão entre Humboldt e Abel Hamizar. Humboldt, com uma tese dele, né, um trabalho de título, está no francês, eu posso fazer uma tradução livre, né, sobre o nascimento das formas gramaticais e sua influência sobre o desenvolvimento das ideias, né. A proposta desse estudioso, apoiado num estudo de antropologia comparada, era comprovar os fenômenos que existiam na gramática, que faziam transparecer, né, para ele, a gramática era uma forma de transparecer, de mostrar a forma como nós, seres humanos, formulamos o pensamento. Entendeu? A gramática mostra isso para ele, né? Isso é fundamental. Tá, só que a língua chinesa surgiu como um problema para esse método dele, para essa teoria dele, né? Por quê? O método de Humboldt era apoiado na gramática prestigiada na Europa, entendeu? Quais as línguas de prestígio naquele período, né, na Europa? O grego, o latim e o sânscrito, né? Só que não para por aí. O método de Humboldt tinha como principal característica da gramática a língua flexional. A característica flexional da língua, né? Ou seja, isso nega a língua chinesa, né? Quem conhece um pouquinho de chinês sabe que a língua chinesa ela não tem uma propriedade de mudança, né? O próprio Wang Li fala, né? A língua chinesa é uma língua, como que ele diz, analógica. Ela muda muito pouco, né? E a flexão nas línguas latinas, nas línguas gregas, né? Flexão o tempo todo. O português também é uma língua flexional, né? Ela alterna. Ele vê isso como qualidade, né? Tá, o que fez? A partir daí, ele fez ele afirmar que a língua chinesa não tinha gramática, né? Isso é possível encontrar no material, na obra, tá em francês também, as cartas inspiradoras, estou traduzindo o livro, né? Cartas inspiradoras e curiosas sobre a língua chinesa. Falam sobre essa discussão. É uma discussão filosófica gramatical, né? E é interessante para quem conseguir encontrar esse livro, é um livro raro, né? É interessante pela leitura, para entender esse contexto, né? Tá, ele negou a existência da gramática da língua chinesa. O que ele quis dizer? A língua chinesa não existe gramática na língua chinesa. Ele quis dizer que os chineses não pensam de forma estrutural, não estruturam o pensamento da mesma forma que os europeus, né? Eles possuem uma língua incompreensível, né? Uma língua primitiva, né? Certo? Ele afirma isso. E os comentaristas, né, dele também nessa obra afirmam retomam essa questão. Eu acho importante esse fato. Bom, o trabalho de Humboldt atrai a atenção do sinólogo Abel Hamizar. Abel Hamizar era proficiente em língua chinesa. Ele era proficiente. Não só isso, ele foi o fundador da sinologia chinesa, né? Na França, em 1816. Ele abriu um curso de língua e literatura chinesa, né? Outra vez,
não é um curso de sinologia, né? Não é uma área científica. É parte das áreas já existentes, né? Língua e literatura, tá? Já existiam naquele período, né? Língua e literatura francesa, língua e literatura grega, tá? Tá, ele criou esse curso e fundou a sinologia, né? Na Europa. Bom, o problema que eu considero nesse contexto não estava na gramática, né? As questões não estavam no problema gramatical, né? Mas sim no contexto da Europa em negar, em excluir o pensamento chinês. Esse é o ponto, né? Não estava na gramática, né? Era a negação do pensamento chinês, da filosofia, e Humboldt não podia formular uma gramática a partir né, que pudesse aproximar ou adequar a língua chinesa. O Ramizar, apesar de falar chinês e fazer tradução, ele traduziu um artigo chinês, interessante, o caminho do meio, né, do chinês. Ramizar também não podia formular isso, por quê? Porque eles não tinham a capacidade de formular a partir da filosofia europeia, né, da concepção de filosofia europeia. Como eu vou falar do pensamento chinês a partir de uma filosofia, né, que nega, né, o próprio objeto de estudo, tá? Nega o pensamento chinês. Então isso é muito, muito importante dentro da história, do contexto histórico da filosofia, né? Tá, as bases da filosofia, da área da filosofia, surgiram, são apoiadas na perspectiva hegeliana de exclusão da China e do Oriente. E também se apoia numa afirmação do heideggeriana, né, de que a China pensa, mas não filosofa, né? É interessante para quem tiver interesse de conhecer mais sobre isso, alguns artigos do próprio Antônio Florentino Neto, né, que fala a respeito dessas questões a respeito do pensamento heideggeriano, do heideggeriano. Tá. Segundo Dike, as áreas da filosofia e da sinologia surgiram praticamente ao mesmo tempo na história, né? A filosofia começou a ser estruturada na história em 1804. Em 1814 foi fundado o primeiro curso de filosofia na França, né? Pelo Victor Cousin, né? Ele fundou o primeiro curso de filosofia. 2 anos depois, o Ramizar abriu a filosofia, né? Fundou a sinologia, né? Então, praticamente no mesmo período, na mesma época. Mesmo assim, apesar de tudo isso, a história da filosofia negava, né, falar sobre o pensamento chinês, né, como filosofia, o que é aquilo, Confúcio é filósofo, né, Lao Tzu é filósofo, tá? Então eles negavam isso ficou muito marcante na história. Tá, Leibniz eu considero, né, como o primeiro e único filósofo, né, a reunir o máximo de instrumentos, o máximo de informações sobre o pensamento chinês, que poderia incluir o pensamento chinês como objeto da filosofia e caracterizar ou reformular a sinologia ocidental, tá? Então faltou isso, não só isso. Do meu ponto de vista, falta ainda é interessante nesse canal, né? Nessa live, que vocês trabalham com a filosofia chinesa, vocês trabalham com o pensamento chinês, vocês trabalham com o chinês. Isso é fundamental, muito importante. Essa live, né? Por quê? Porque vocês abordam uma coisa que é muito rara, né? E rara por quê? Porque é necessário a filosofia estudar mais os clássicos, considerar os clássicos chineses, assim como é considerado os clássicos gregos, os clássicos, né, latinos, da mesma forma que o Leibniz fez, tentou apresentar, né, esse modelo de questionar o material escrito chinês dentro da filosofia ocidental. Então, eu retomo esse ponto, né? O Leibniz foi fundamental e um exemplo, né, para os estudos da filosofia chinesa na modernidade.
tá? Bom, o Leibniz discute sobre a teologia natural. Você pode me dar um break se eu estiver falando demais, viu, Carlos? Só tem do pessoal que um pouquinho, Tá. mas você pode fazer sua conclusão aí, se você achar que... Certo, eu já estou concluindo, tá ok? Só para ficar dentro do tempo. Bom, pro Leibniz, os chineses possuíam uma forma de pensar que era muito mais clara e objetiva do que os escolásticos, né? Leibniz considerava um absurdo afirmar que os chineses assumiam o mesmo pensamento dos escolásticos, né, de que em relação à classificação da matéria-prima, né, como sendo uma coisa puramente passiva, sem regra e sem forma, a origem da ação da regra e da forma, né? Algo passivo, né, ser ativo, né? Isso é um absurdo, né? E os chineses não pensam assim, tá? Ao contrário do Granet, o Granet concebe o pensamento chinês dentro de um estudo dos clássicos, o clássico da poesia, principalmente, e o clássico das mutações, tá? Mas apoiado no método da sociologia de Durkheim, tem como fundamental os fatos sociais, né? Um dos itens que o Granet comenta, ele utiliza um outro termo, que é o fatos chineses, né? Isso é importante, né? Ele utiliza um outro termo e nomeia, né? Fatos sociais, fatos chineses, né? Ali ele está marcando, ele está afirmando, eu estou utilizando o método da sociologia de Durkheim, tá? É interessante dentro desse contexto. Bom, para finalizar, o Granet, ele afirma que os chineses possuem um pensamento prático e não teórico, tá? Eu posso afirmar que ele está retomando a discussão entre Humboldt e Abel Ramizar, né? Pensamento prático e não teórico. Os chineses não têm capacidade de teorizar, né? Ele fala que os números não servem, dos chineses não servem para cálculo, né? Os chineses não têm abstração, tá? Que é totalmente contrário do pensamento do Leibniz, né? Totalmente contrário. É isso. Eu não sei se Bom, espero que tenha algum comentário, alguma dúvida. Pessoalmente, assim, se eu fosse fazer um comentário aí, eu até vou fazer se sobrar um tempinho. Aí dá para explicar mais 1 hora, né? Mas eu vou ficar aqui. Certo, dentro de um limite. De ver o que o pessoal está achando. Aqui, o Daniel disse, ótima discussão. O Pedro está dizendo, achei interessante o ponto levantado do choque de China ser ateísta. Hoje em dia tem bastante. É muito atual. É muito atual. Outra coisa que ele disse, continua aqui o Pedro ainda. Hoje em dia tem bastante mensagem que eu vejo dizendo que a China não é um Estado laico. Isso faz sentido? O que você acha, Rogério? Faz muito sentido. Eu acho que é muito atual essa crítica, né? Eu vejo as críticas, por exemplo, sobre a China come isso, a China come aquilo. O Leibniz, ele fala, para afirmar alguma coisa sobre a China, isso é uma afirmação do Leibniz, é preciso antes conhecer os chineses, conhecer o pensamento dos chineses. Eu não posso afirmar nada se eu não conheço, só por eu ouvir falar. Ele é muito criterioso nisso, isso que eu acho fundamental. Tá? Então é muito atual essa questão. Maravilha. Aqui é uma boa noite. Bom, boa noite para todo mundo aí, gente, que eu não falei também. Maravilha. Fico agradecido dessa. A Camila. De todos. Camila diz. Ai, peraí. Dá uma travadinha aqui. Tá. Sim. Camila diz praticamente um genocídio cultural. Acho que ela estava falando na questão do Humboldt. Sim. Sim, foi um genocídio total. Aqui é a Suzana. Muito bom, Rogério. Opa, obrigado. Então, se o pessoal não fizer uma pergunta agora, um comentário agora, ou pelos próximos, sei lá, 2 minutos aí, a gente tem ainda aí uns
uns 10 minutinhos, mais ou menos. Então eu Certo. faço um comentário aqui, Rogério, um comentário, Ah, sei lá, não sei se é uma pergunta, se é só um comentário, porque ok. assim, eu li o artigo e 2, 3 páginas aqui de marcação que eu ia, Tem várias questões. mas eu vou pegar só uma só. Ok, ok. Eu ia perguntar, por exemplo, o que que é a filologia, eu ia Hum, perguntar o que que é um monte de coisa aí, né? hum. Mas eu vou pegar uma questão aqui que para mim acho que é mais. Então quer dizer que você concordaria comigo se eu falasse assim que a partir do Leibniz a gente tem uma abordagem sobre China baseada na inclusão. Isso, E aí, concordo. aí o ponto assim de De vamos dizer distanciamento. assim, moderna, Ah, o ah, Granet, ali você tem a base do pensamento do Granet para analisar a China, a exclusão. Posso sim. falar em Leibniz, inclusão, e Granet, Leves inclusão e Granet exclusão. E o meio tempo, né, o meio período aí, né, Rumbo da Velha Ramizar, né, a negação da filosofia chinesa, são o meio campo, né, entre os dois, né. E eu acredito que o Granet bebeu dessa fonte, né, da fonte da exclusão. entendi. Aqui o Pedro ele tem um. Não sei se ele está citando, se ele está perguntando. Ele Hum. diz: números que não servem para cálculo. É uma noção realmente bem nociva. Ele citou, né? Aí agora ele fala: Uhum. é uma noção realmente bem nociva e que um outro formato matemático Hum. é praticamente dizer que não utilizam números nem para contar. Exatamente. O número para eles, né, complementando, era para utilizar para adivinhação. O próprio Granet afirma isso, né? São números para adivinhar. Os caracteres, né? Eles apresentam o ato imediato, né? O concreto, né? A realidade. Quer dizer, a partir do momento que eu falo, o chinês fala, ele está concretizando algo. Não é nada racional, né? É uma coisa muito. Eu não vejo uma gramática que não existe. Não posso falar, não existe uma gramática. Como pode falar, não existe uma gramática? A Libras tem gramática. As línguas dos surdos mudos têm gramática. Uma língua indígena que não tem escrita tem gramática. A gramática é a regra da fala. A gramática é a regra da comunicação. Afirmar que não existe gramática, a mesma coisa que afirmar que no número não funciona para cálculo. Tá? Sabe, é uma coisa muito absurda. Entendi. Deixa eu ver aqui se o pessoal se tem mais alguma questão. Ô, gente, se vocês tiverem alguma questão a mais aí pro Rogério, manda ver aí. Ainda tem um tempinho. Se não, eu faço a minha É, observação. eu posso comentar algumas coisas também, né? Ou se você quiser fazer alguma outra observação que você acha relevante. Uma observação que eu posso fazer é que a minha pesquisa ela se apoia numa comparação a partir do Wanli, né? O Wanli é a minha base de pesquisa. Eu parto do chinês. Primeiro eu tenho que entender como o chinês se estuda para poder tentar entender como nós estudamos a China. E aí que eu levanto as críticas. Então, a partir do momento que eu abordei o Wanli, em que ele fala da sinologia chinesa, ele parte de um estudo da língua, o livro dele, a obra dele é a História da Linguística Chinesa. Quer dizer, ele faz todo um contexto histórico, né? Aborda uma história da língua, incluindo os filósofos chineses, tal, inclui inclusive sinólogos ocidentais nessa obra. Né? Ele cita o Jespersen, né? Ele cita Otto Jespersen, ele cita sinólogos que ele fala, olha, esses sinólogos se aproximam do modelo chinês, né? Eles cometem erros, certos erros, né? Em interpretação, eles utilizam o instrumento da linguística para estudar a China. Certo, é muito óbvio, né? Se eu tenho uma experiência, como o Granet fez, né? Ele tem especialidade na sociologia. Ele vai estudar a China, vai estudar com a especialidade dele, não com a ferramenta que ele tem na mão, né? O conhecimento dele. Apesar de ele ter tido a influência do professor dele, né? O Chavanes, ele negava, né? Falava, olha, existem incorreções aí, interpretações incorretas. Mas ele afirmava que era o instrumento que estava falhando, né? Ele não conseguia perceber que a falha não estava no instrumento, estava nas informações
introduzidas a partir do uso do instrumento. Tá? Então eu tenho um instrumento, esse instrumento eu vou utilizar para analisar um livro. Tá? Aí eu pego e começo a introduzir ideias ali na hora da... Eu estou alterando os fenômenos. Tá? Quem pegar aquele material vai ser influenciado por ele. Então o Granet, o Wanli, ele cita como os chineses fazem. Isso é feito até hoje. Né? Só para concluir a minha ideia, tive a oportunidade de conhecer um especialista em sinologia chinesa, né? O Kundali. Kundali, ele é 77º da geração do Confúcio. Né? Ele é da geração do Confúcio, o próprio sobrenome dele é Kun, né? Entendeu? Eu tenho contato com ele até hoje, é um excelente professor, eu assisti a aula dele. E eu fiz as questões a respeito sobre o Wanli, né? Sobre sinologia chinesa. Aí quando eu falei, olha, a sinologia chinesa, o objeto da sinologia chinesa é a filosofia e a política. Percebe? Então, eles têm um objeto. Eles não estudam o pensamento chinês. Pensamento chinês, a filosofia estuda pensamento. Né? Então, é meio estranho isso, né? O Granet falou, o pensamento chinês é o meu objeto de estudo da sinologia. Né? Tá, mas e a filosofia? Né? A filosofia, o principal objeto da filosofia é o pensamento, é as questões, né? Como nós pensamos. O Wanli, ele fala, o objeto da sinologia chinesa é a filosofia antiga, baseada nos clássicos, e a política dos antigos. Só. Eles estudam isso. Né? E eles utilizam isso até hoje. Né? Eles partem do antigo para entender o moderno. Né? Isso funciona atualmente. Eu assisti uma aula excelente, né? Do Kundali. Falar, isso funciona? O Confúcio fazia assim naquele tempo. Né? Será que funciona atualmente? Será que a educação, né, poderia ser mais rigorosa? Né? O que os jovens estão, né, não estão perdendo a ideia da ética, né, da moral, né, do respeito aos mais velhos, né, estão se distanciando disso? Né? O que é importante? Eles discutem isso. Eu assisti um congresso sobre isso na China. Então, eu, sabe, tive esse privilégio. Tá? É isso. Maravilha, Rogério. Sensacional. Tem mais dois comentários aqui. Sim. Aqui da Camila. Ela diz, faço relações com muitas situações de colonização que ocorreram. O estrangeiro sempre tende a desculturalizar o diferente. Sim. É muito... É o estereótipo, né? Criar estereótipos. Aqui o Kleinaman, é o Marcelo, ele diz aqui, hoje se considera que a gramática da língua chinesa tem relação com o pensamento filosófico? A gramática em relação ao pensamento filosófico? Ele pergunta, se hoje se considera que a gramática da língua chinesa tem relação com um pensamento filosófico? Dentro da filosofia ocidental ou da filosofia chinesa? Pois é, isso pode especificar para a gente? Por quê? Porque eu vou apontar esses dois lados, né? Da filosofia ocidental, a gramática chinesa, ela ainda é simplesmente uma regra, né? Ela não é tida como uma fórmula, uma maneira de formular pensamentos, né? De estruturar pensamentos, como o Humboldt tentou fazer, né? E o método dele utiliza até hoje nos estudos gramaticais. Então, é um método muito viável. Né? O que falta é entender um pouco mais as estruturas gramaticais chinesas. Um ponto interessante. O Wanli, ele cita que a gramática, a linguística, foi introduzida na China. Antigamente, os chineses não tinham interesse de estudar gramática. Isso não quer dizer que não existia gramática. A gramática chinesa, pelo que ele comenta, era a filologia. A filologia passava a entender as estruturas antigas de frases, né? As estruturas, né? dos textos, né? Como os chineses antigos estruturavam o pensamento, estruturavam as ideias. Aquilo é a gramática. Ele afirma isso. A filologia era a gramática antiga dos chineses. E a introdução da teoria da gramática e da linguística foi
principalmente pelos ocidentais. Foi introduzido na China. Os estudos sobre a gramática, os estudos, sabe? E aí o Ali, ele confirma isso, tá? Na obra dele. Só uma última aqui, do Daniel. Ele diz aqui, hoje há gerativismo. Diz que todas as pessoas têm a mesma gramática natural, independente da língua. Então, é uma linha de raciocínio, existem várias. Eu sou mais especializado em linguística, que é a minha área. Linguística histórica ainda, né? Como a língua se muda no tempo e no espaço, né? Então, existem várias gramáticas. Gramática gerativista, gramática funcional, a gramática, sabe, existem diversas gramáticas, cada um tem um ponto forte, né, de metodologia de analisar a gramática. Então, são maneiras diferentes de falar do objeto, né, de falar dessa regra. A regra, eu posso falar assim, eu posso criar uma gramática, certo, sendo linguista. Então, a gramática, uma gramática única, né, universal, era aquilo que o Leibniz buscava naquele tempo. E não só ele, né? Os estudiosos, o principal objeto de interesse dos estudiosos na China, os estudiosos da Europa em relação à China, era uma língua universal e a religião universal. Entendeu? Esse negócio de universal, universal. O pensamento é universal, né? Eu acho que a ideia, né, é muito mais aberta, né, do que a própria gramática. A gramática, ela tenta estruturar, né? Ela tenta colocar nas nossas vistas, né? Você olha o que está acontecendo, né? Certo? É uma regra. E regra eu posso formular diferentes, tá? Entendi. Bom, a gente tem agora, Rogério, acho que menos de 5 minutos, acho que uns 2 minutinhos, mais ou Ah, menos. Tem mais certo. uma questão aqui. Tá. Vamos tentar? Opa, dá pra... Tá, aqui. O Marcelo pergunta de novo. Não sei, assim, ele está fazendo um comentário aqui. Não sei se pode afirmar que a gramática grega tem relação com uma metafísica da substância, por exemplo. Gramática grega com a metafísica da substância. Se é possível afirmar que a gramática grega tem relação com uma metafísica da substância, por exemplo. Assim, é aquela pegada aristotélica, né? Sim. Tem a ver. O estruturalismo mesmo toca nessa questão. O gerativismo toca nessa questão, né? A questão das estruturas, né? Das regras visuais, né? Que você pode visualizar. O Granet, o Leibniz, ele formula uma língua universal. Qual é? A que nós estamos usando agora mesmo, né? O cálculo binário. O cálculo binário é a língua universal, né? Todo mundo usa, né? O computador reconhece 0 e 1, né? Era o método dele. Ele comparou o cálculo binário com o IDIM e fez uma aproximação excelente, né, a respeito dessa aproximação, né? Tá nas cartas, né? Quem quiser ver esse material, né, em mãos, né, eu aconselho a consultar o livro do Antônio Florentino Neto, né? Maravilha. Eu acho que a gente. Bom, acho não, né? Vai ter que encerrar. Já tem que encerrar, não tem mais tempo. Mas a gente pode continuar conversando em outros momentos, né? A gente pode marcar Não outra sendo no live. alívio. É, Pegar um pouco, um ponto mais eu específico. espero que a gente retorne pessoalmente. Pra bater um Pessoalmente, papo. se você tiver afim, a gente pode fazer uma live só sobre o Only. Também, falou uma coisa interessante que eu posso concluir aqui. No mês que vem, em setembro, no comecinho do mês, entre 5 e 8, né, de setembro, eu vou estar participando de um convite, né, da USP para falar sobre um tema da minha pesquisa, né? E o meu foco é o Only. Então eu fui convidado pelo departamento e vão falar sobre sinologia, né? Então é interessante, sinologia e filosofia, eles criaram um departamento lá, né? E eu acho Deu uma travadinha aí? Aqui tá normal. sim, travou um pouquinho. Tá, mas é isso. Então,
O mês que vem eu vou estar participando, vai ser pelo Zoom, né? E eu acredito que vai ser aberto. Ó, Tem. ótima Ah, dica, tá. agradeço, muito boa a conversa. É o comentário, pessoal. Agradeço a todo mundo, agradeço o convite, tá? Um excelente papo, tá? Um ótimo espaço de diálogos, né? E valeu, boa noite para todo mundo. Obrigado. Opa, você também, Rogério. Até mais, hein? Até mais, tudo de bom aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.